Boa tarde, gente. Tudo tranquilo? Vamos para a correção da semana, né? Então, nossa aula e nossa atividade foi sobre o sistema linfático. Bom, então vamos fazer a correção. A primeira pergunta diz o seguinte: cerca de 1% da parte líquida do sangue que entra nos tecidos não retorna aos vasos sanguíneos, mas, ao contrário, fica nos espaços entre quem? Entre as células, entre as glândulas. Uma das alternativas, entre as células e entre as glândulas. É exatamente os espaços entre as células, né? Tá certo? Então, fica nesses espaços entre as células. Então, a gente já sabe que aqui é células. E entre o quê? Órgãos ou tecidos, né? Entre os tecidos, né? Isso nós vimos que as células, elas vão formar os tecidos, tá bom? Então, entre as células existem esse líquido, né? Esse líquido que é retirado do sangue, tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra D, tá bom? Que é entre as células, fica entre os espaços entre as células, esse líquido, tá bom? Beleza, então letra D. Segunda questão. Em relação ao sistema linfático, indique a alternativa incorreta. Eu quero saber o que está errado, certo? Então, é responsável pelo retorno da linfa à circulação sanguínea? Sim, né? Nós vimos isso na aula, tá bom? Então, linfa que é aquele líquido, certo? Então, o sistema linfático faz esse retorno. Então, isso aí tá certo. Vamos para a letra C e D, porque a gente já está vendo aqui que a B é a correta, né? A C. O sistema linfático trabalha para a defesa do organismo? Sim, né? O sistema linfático, uma das funções também é esse, a questão da defesa do organismo. Tá bom? Letra D. O líquido que entra nos vasos linfáticos, chamado linfa, contém água e substâncias dissolvidas. Exatamente. E a única alternativa errada, né, é a letra B, diz o seguinte: é formado por uma rede de estruturas, os vasos sanguíneos, que captam o excesso de líquido existente nos tecidos, tá bom? Então, na verdade, não é, né? O sistema linfático não é formado por uma rede de estruturas de vasos sanguíneos, certo? E que captam esse excesso de líquido entre os tecidos, entre as células, né? Nós vimos exatamente na primeira questão que está entre as células e não entre os tecidos. Tá bom? Então, a letra B é a incorreta. Terceira questão. Os linfonodos, que também chamados de nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos, são estruturas presentes no trajeto dos vasos linfáticos, né? Realizam uma espécie de filtração da linfa, né? Então, os linfonodos fazem essa função de filtrar, né? Eliminando as impurezas e também células mortas. Dentro dos linfonodos, o combate feito aos agentes infecciosos é feito por quê? Quem é que faz esse combate? São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas das hemácias. Nós vimos que são exatamente os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são exatamente responsáveis pela defesa do organismo, tá bom? Letra B. Quarta questão. Qual a principal função do sistema linfático? Então, essa aqui eu deixei bem aberto para vocês, né? Algumas pessoas colocaram que a função era fazer a drenagem e a defesa do organismo. A resposta mais correta seria essa, né? Drenar e fazer a defesa do organismo, né? Colocaram aqui, ó, drenar o excesso de líquido intersticial. Outros colocaram recolhe o líquido de volta para a célula. Possui a função de que? Não sei. Drenar o excesso de líquido, tá bom? Então é isso, fazer a drenagem e também a defesa, tá bom? Quinta questão. Quando um agente invasor do organismo, como um vírus, por exemplo, ou uma bactéria, é detectado pelo organismo humano, é comum que os linfonodos aumentem de tamanho, formando as popularmente conhecidas ínguas. Esse inchaço ocorre em virtude de quê? Da multiplicação de glóbulos brancos, né? Nos linfonodos, próximo ao local da infecção. Então, a multiplicação, na hora que acontece isso aí, vários glóbulos brancos, eles começam a se multiplicar, né? Para combater exatamente aquele invasor. E aí criam as ínguas. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo, tá bom? Até a próxima aula. Tchau.